Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Vapsol, always a step ahead. Sabia que o Felgueiras Magazine tem um departamento de marketing digital? Fazemos sites e lojas online, gestão de redes sociais e muito mais. Sejam bem-vindos a mais uma edição do mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca e hoje estou mesmo aqui com o Rui à minha beira. Rui, tudo bem? Tudo bem, Pedro. Obrigado. Nós, neste episódio do mais famoso podcast sobre calçado, vamos abordar a questão dos recursos humanos na indústria do calçado e prever aquilo que vai acontecer ao nível do pessoal ao serviço nas empresas neste ano de 2023. Mas antes, vou pedir ao Rui para fazer um pequeno balanço daquilo que foi 2022 ao nível dos recursos humanos. Rui, eu diria que no ano passado, pelo menos até ao verão, verificou-se que houve uma grande falta de mão de obra na indústria do calçado. Concordas? Concordo, é verdade. O ano passado, este ano de 2022, foi um ano em que a procura e a produção de calçado superou recordes, tal como foi noticiada recentemente, até dos meios de comunicação social, e isso naturalmente teve um efeito em que foi necessário recrutar trabalhadores para várias funções. Várias empresas viram-se mesmo na necessidade de procurar essa mão de obra até fora de Portugal ou a fazer subcontratação de empresas fora de Portugal para fazer face à demanda do ano 2022 e, portanto, concordo completamente que houve uma falta de trabalhadores que acabou por depois também talvez ser suprimida ali em meados de verão. As previsões do setor de calçado para este ano 2023 apontam que na Europa vai haver uma diminuição do consumo de sapatos. O Felgueiras Magazine fez há uns dias atrás uma pequena sondagem do Instagram, onde perguntamos aos nossos seguidores o que é que achavam da evolução do pessoal ao serviço da indústria do calçado para 2023. 59% dos inquiridos responderam que as empresas do setor de calçado este ano de 2023 vão reduzir o número de trabalhadores. 18% dizem que o número de trabalhadores vai aumentar. 23% dizem que o número de pessoal ao serviço da indústria portuguesa de calçado vai ficar igual. Rui, neste ano e com estes números, na tua opinião, o que é que vai acontecer ao número de pessoal ao serviço das empresas? Vai aumentar? Vai diminuir? Vai se manter mais ou menos igual? Eu penso que se vai manter mais ou menos igual. Portanto, penso que a tendência será da estabilização do próprio mercado. Os sinais, tal como referiste bem, os sinais são de algum abrandamento económico e naturalmente que isso vai se evidenciar naquilo que é a procura e naquilo que é o volume a ser produzido. Estou na expectativa que existirá também uma tendência de melhoria gradual ao longo do ano e, portanto, também sermos positivos face àquilo que são os próximos meses. No entanto, eu diria que a estabilidade vai ser a palavra de ordem para a grande parte das empresas que vão querer estabilizar em todos os níveis, e nomeadamente também do ponto de vista dos seus recursos humanos. Nós falámos no anterior podcast que estes primeiros meses do ano estão a ser difíceis ao nível das encomendas para as empresas. Crês, na tua opinião, que o cenário vai ficar mais favorável, mais lá para a frente? Estes meses, tal como nós referimos anteriormente, estes meses estão a ser um efeito daquilo que também foi uma pujança muito forte do ponto de vista da procura por parte dos clientes. No ano 2022, na estação de inverno, naturalmente que há aqui a quebra de estação, portanto a transição de estações, é natural que exista sempre esta redução de encomendas. Este ano poderá ser um pouco mais significativa, e foi isso até que alertei no podcast anterior, devido ao volume que foi produzido em outono e inverno de 2022, que foi mesmo muito volume. Portanto, Aqui um acerto, não é? Exatamente, há aqui um acerto automático e até a própria economia também nos está a dizer para abrandar um pouco aquilo que é o consumo. No entanto, eu prevejo que ao longo do ano, em particular no fim do primeiro trimestre e já durante o segundo trimestre, as coisas comecem a ser positivas para o cenário das empresas locais. Como nós falámos os dois, no ano passado houve falta de mão de obra na indústria do calçado e vimos uma coisa nova, enfim,
Felgueiras que foram imigrantes à procura de trabalho. Sei que muitos deles estão pelas fábricas do concelho aqui em Felgueiras a trabalhar. Neste momento, a informação que me chega é que há cada vez mais imigrantes a chegar a Felgueiras e que neste momento já não têm oferta de trabalho na indústria do calçado. É assim, Rui? Eu penso que, naturalmente, que a imigração ainda é um tema que eu acho que deve ser explorado. Portanto, eu começaria por dizer que o país em geral, em particular alguns setores, nomeadamente a indústria, a restauração, a construção, precisam de trabalhadores e estes trabalhadores podem ser encontrados também por via da imigração. No entanto, o país ainda tem algumas leis muito rígidas. Se de certa forma quer atrair mão de obra externa para o país, para vários setores onde não conseguimos arranjar trabalhadores, por outro, coloca muitos obstáculos àquilo que é a própria burocracia, aos contratos de trabalho, e isso favorece normalmente os infratores, portanto, aqueles que querem explorar um bocadinho esta população mais vulnerável. Isto para dizer que as próprias leis da imigração e o acolhimento têm que ser também repensado. No entanto, aquilo que é o cenário mais local em Felgueiras, sim, temos visto claramente que existe mão de obra de imigrante que está a vir para Felgueiras, em particular do Sudeste Asiático, do Brasil, e temos visto isso em algumas empresas, nomeadamente do setor dos componentes, onde não existe uma necessidade tão técnica, manual e braçal daquilo que é o conhecimento, por exemplo, na construção de um sapato, mas sim trabalhar com a máquina, por exemplo. Sim. Mas, de facto, é tendência, eu acho que é tendência crescente, porque isso também fala da dinâmica também da própria economia, da indústria e de Portugal, ao atrair também outras pessoas para o nosso país. Vamos passar para a segunda parte deste nosso podcast e vamos falar da campanha que a APICAP se vai promover nos próximos 3 anos. Portanto, trata-se de uma mega campanha que pretende chamar os jovens para as fábricas. A APICAP prevê levar os empresários aos estabelecimentos de ensino, especialmente do ensino secundário, e prevê que os próprios alunos que visitem as fábricas de calçado, prevê também criar uma ação, isto é uma ação de charme no fundo, com a utilização de redes sociais, que também, como por exemplo, com destaque para o TikTok. Portanto, isto no fundo fazer alguma pedagogia sobre a indústria do calçado e desmistificar muito o que é trabalhar no setor de calçado. Rui, o que é que achas desta campanha 3 anos, que já não é a primeira vez que a APICAP se faz uma campanha semelhante, mas esta com 3 anos, com uma duração de 3 anos, será algo superior à anterior que foi feita? Eu acho que tudo que sejam campanhas de valorização do tecido empresarial, em particular do calçado, de promoção daquilo que é não só o conhecimento, mas também abrir as portas das empresas às novas gerações, é muito positiva e tem que se valorizar, e há que enaltecer que campanhas dessas sejam realizadas mais a miúdo, portanto, não só através desta campanha de APICAP, mas também até os próprios municípios, onde estão sediadas grande parte das empresas de calçado, conseguirem fazer precisamente a atração de escolas, visitantes de escolas. Nós, por exemplo, já tivemos aqui visitantes de escolas do Porto, por exemplo, de Penafiel, que visitaram a empresa, os mais novos, escolas primárias até, para dar a conhecer um bocadinho esta arte do calçado. E, acima de tudo, há que valorizar e dizer também que o calçado, ao longo das últimas décadas, em particular neste novo milénio, deu um salto tremendo do ponto de vista da evolução tecnológica, da própria indústria 4.0, a parte da internacionalização, e, portanto, já são precisos algumas competências técnicas e mais qualificadas, é que pode, naturalmente, um jovem já se sentir mais atraído para vir para esta indústria. Eu diria, Pedro, que nós temos neste momento a geração mais qualificada de sempre, portanto, estamos a falar que, segundo dados estatísticos, a população entre os 30 e os 35 anos tem ensino superior completo na ordem dos 44%. Em 2000, estávamos a falar apenas de 10%. No entanto, também se vê uma coisa que é, muitas das vezes, obrigamos os nossos jovens a ser doutores.
E acho que isso está completamente desfasado daquilo que é a realidade do nosso tecido empresarial nacional e local. Portanto, há aqui uma fraca aposta, e na exigência até dessa aposta, nos cursos técnico-profissionais, que são muitíssimo importantes para este tipo de indústria, onde existe mais força braçal, mas acima de tudo algumas competências mais técnicas em relação à construção do sapato. E estes cursos são muitíssimo importantes, nomeadamente do ponto de vista de atrair precisamente esta geração mais jovem para a indústria, porque os salários praticados muitas das vezes, com este conhecimento, já não são salários assim tão baixos. Já estamos a falar de salários que, apesar de tudo, ainda há aqui uma evolução para fazer nesse caminho, os salários qualificados, da mesma forma que fiscalmente também ainda é muito desproporcional aquilo que custa um trabalhador à empresa e aquilo que efetivamente o funcionário recebe. Portanto, naturalmente que, apesar os custos da empresa deveriam diminuir na proporção em que os do trabalhador deveriam ser superiores. Aqui há um estrangulamento do próprio Estado a nível dos impostos que muitas das vezes não permite este crescimento. Mas, de facto, a meu ver, neste momento, esse tipo de campanhas são altamente positivas para a indústria do calçado e para outras indústrias onde falta mão de obra, naturalmente. Rui, eu conheço algumas fábricas de calçado, conheces muitas mais. Eu conheço algumas que são fábricas que eu acho que são top mesmo. Conheço outras que precisam de melhorias. E esta campanha da Apicaps, que visa atrair jovens para a indústria, em muitas não digo, pelo menos algumas das fábricas, vemos ainda que os patrões, que os encarregados, que são muito escola antiga, e hoje os jovens não querem ouvir berros constantemente, querem um ambiente de trabalho diferente. Nós falámos um bocadinho antes de estarmos aqui a gravar, querem alguma facilidade de horários. Não achas que aqui as empresas, a generalidade das empresas, precisam também de fazer um trabalho de se aproximar àquilo que os jovens de 20, 25 anos hoje querem, que no futuro são eles que vão estar aqui na indústria? Não achas que há aqui um trabalho dos dois lados? Exatamente. Também? Não, acho completamente e concordo totalmente com essa visão. Portanto, nós temos vindo progressivamente a melhorar aquilo que são os quadros dirigentes das empresas. Estamos a falar da administração, da direção de departamentos, dos encarregados de linha. Tem vindo a melhorar significativamente ao longo dos últimos anos. No entanto, nós sabemos que um dos fatores da falta de atratividade em relação, muitas das vezes, a este setor é precisamente o ambiente que é criado dentro das empresas. Portanto, o ambiente que é criado dentro das empresas, naturalmente que existe uma responsabilidade maior daquilo que é a administração e os cargos dirigentes. Portanto, a implementação da cultura do rigor, da exigência, do respeito, acima de tudo, mas também dos resultados, é fundamental, e a forma como ela é implementada e é aplicada vai ser também aquilo que são os próprios trabalhadores dentro da empresa. Portanto, a própria cultura profissional de cada um deles vai estar refletida através daquilo que eles recebem ao longo do dia nas suas instruções. Exatamente, como tu falaste da indústria do calçado e outras indústrias, não pode haver flexibilidade no trabalho, pelo menos de uma forma como outras empresas noutros setores podem fazer, o teletrabalho, mas há coisas que se podem fazer. Há coisas que se podem fazer. De facto, acho que sim. Rui, vamos avançar para as notas finais? Exatamente. Posso começar eu? Força. Tenho aqui duas. A minha primeira é sobre as feiras de calçado que estão neste momento a decorrer em Itália. A Micam conta com 32 marcas portuguesas, 8 dessas marcas são de Felgueiras, que representam 7 empresas. Eu vou-te ser sincero, eu neste momento ainda não fiz contas à linha a pele. Há mais uma empresa, a Exporsola, que vai estar presente, para além das restantes que costumam lá estar. Eu vou tentar dizer quais é que são. Ajuda-me. A Atlanta, a Vapsol, a Easy Souls, a Combocal, a Bolflex, a Teco e a Exporsola. Acho que não estou a esquecer de nenhuma. E a Marcsol também. A Marcsol também, que vai ser o segundo ano que
vai lá estar. Acho que não me estou... De Felgueiras, acho que não me estou a esquecer de nenhuma. A minha última nota final é para agradecer à Fábrica de Calçado de Samba por nos ter deixado filmar este episódio do podcast aqui nas suas instalações, que é o nosso Snaps. Pedro, em primeiro lugar, é um gosto receber não só o Felgueiras Magazine, mas também receber qualquer pessoa que tenha interesse em vir descobrir aquilo que são as empresas. Quem tem gosto e gosta desta indústria, naturalmente, tem que ter sempre a porta aberta para quem quiser também visitar-nos e conhecer um bocadinho do que é a indústria, conhecer um bocadinho por dentro. Lanço desde já esse convite a quem quiser, que esteja à vontade e que entre em contacto para que o possamos receber aqui. A minha nota final é mais uma mensagem de confiança e uma mensagem positiva, porque de facto esta fase do ano é uma fase do ano que leva a muita ansiedade, muita apreensão, muitas expectativas e, portanto, a mensagem, acima de tudo, não só para os trabalhadores, como para os próprios empresários e para as empresas, é de resiliência, de esperança, de sermos positivos. Naturalmente que o cenário vai inverter, e estou certo que vai inverter, e juntos remarmos nessa direção para que, ao longo deste ano, em particular, consigamos naturalmente ter bons resultados para a indústria de calçado e para Felgueiras, como todos desejamos. Rui, eu vou completar a tua nota final, desculpa-me, mas para reforçar a tua nota final, eu tenho falado nos últimos dias com alguns responsáveis de algumas fábricas de calçado aqui em Felgueiras e eles também me dizem isso, que estão com expectativas positivas para os próximos meses. Temos agora as feiras de calçado em Milão, as expectativas é que elas corram bem, que esteja lá muita gente e o clima acho que se está a inverter do que aquilo que era há 2 meses atrás ou há 1 mês e meio. Exatamente. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio deste podcast. Primeiramente eu e o Rui estaremos de volta com um novo episódio, por isso não perca.